Quando nós iniciamos o estudo do Evangelho, o programa Evangelho Rede Vivo, nós fomos a Minas Gerais, em Belo Horizonte, e eles têm uma tradição lá, eles têm uma casa espírita chamada Grupo Espírita Emmanuel, que foi fundada há 71 anos para estudar o Evangelho, que eles chamam, é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, EMEG, que carinhosamente eles chamam de Mildinho, que foi, que eu saiba, no Brasil, foi a primeira iniciativa de começar a estudar. Eles não estudam versículo a versículo. Alguns eles estudam versículo a versículo, mas eles fazem de uma maneira diferente dessa proposta nossa. Por exemplo, se eles vão... A parábola do semeador, por exemplo. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira da estrada, aquela não pedregou, que a gente sabe. Então, eles estudam isso e fazem correlação com outras partes do Novo Testamento. E eles focam muito a obra de Emmanuel. Eles não focam nem muito a obra de Kardec. Então, quando nós pegamos esse material foi todo testado. Todo testado. Nós testamos nesses grupos que comprometeram. Quando esse projeto foi lançado no Conselho Federativo Nacional, que estavam os presidentes de todas as federativas, foi pedido que nós incluíssemos na programação a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da universalidade, notícias históricas, e que fala os pressupostos para estudar o Evangelho, que Kardec fala. Nós incluímos. Mas nós vamos ver aqui, o EMEG, nós copiamos e colamos. Eles nos cederam, a União cedeu 3 apostilas, que vocês devem ter recebido, que foi vulgarmente espalhado, mas nós jogamos no Brasil inteiro. Muita gente, aí cada vez está aumentando mais. E vieram as avaliações. Antes de eu solicitar, e depois que eu solicitei, outros espontaneamente, outros vieram avaliações. Então, nós vimos que nós não podíamos aplicar, que mesmo no estado de Minas Gerais, de onde eu sou, de onde eu nasci, tem cidades que não adotam o EMEG. Por que não adotam o EMEG? Aí veio aquela curiosidade, nós não vamos adotar esse programa. Mas por quê? É um programa tão antigo, tão bom. A Minas Gerais, a União Espírita Mineira, faz capacitações 2 vezes por ano, às vezes 3 vezes por ano. É um estado grande, mas mesmo assim, mais de 5 mil municípios, mas mesmo assim, aí isso foi. E vieram as avaliações que eu vou apresentar para vocês em primeira mão, assim, fora da FEB. Na FEB, nós já mostramos essas avaliações, e por que nós tivemos que construir um programa que a gente não vai usar as apostilas dele. Elas vão ser usadas como uma referência, como uma citação, igual a gente cita Leon Denis, igual cita Emmanuel, né, Fonte Viva, mas não vai ser copiar e colar. Então, veja bem, o EMEG, o estudo do Evangelho de Jesus, ele tem 3 apostilas. A unidade 1, que é por que e como. Então, ele explica toda a metodologia, só explica que equivale mais ou menos o programa 1, o livro 1 nosso, que é Introdução ao Estudo do Evangelho, que a gente explica, é um módulo que explica como e porquê, mas nós temos todo o antes e o depois, inclusive com exercício prático. A segunda unidade, que é o jugo de Jesus, eles começam a dar exemplos do jugo de Jesus, pegar a ideia do jugo em várias passagens de Mateus, de Lucas, de João, de vários. E o terceiro, Jesus acalma a tempestade, que são fenômenos que Jesus fez, como a da cura e tudo. Quando nós recebemos, inclusive eu mesma conduzi 2 estudos, duplo da unidade 2 e um da unidade 3, eu tive dificuldades para seguir o roteirinho igual estava ali. Eu falei, não, mas o Caibachu fala assim. A Amélia Rodrigues fala assim. Aí eu comecei a ver que
aquele assunto poderia ficar mais completo se eu pegasse o leque de outros autores. Conversei com Minas Gerais, falei, não dá, não sei o quê, o nosso meio. Mas é a dificuldade que na região que eu nasci, no norte de Minas, e a região ali do Triângulo Mineiro, que eles têm, porque eles leem muito outros livros, então eles se sentem incompletos. Então eu falei, vai ser difícil pegar esse material e entregar, que para nós seria mais fácil, já estava o material pronto. Mas ficou a desejar nesse ponto. Nós estamos escrevendo os roteiros de estudo, eles vão ser usados como referência, citações na página tal, unidade 1 ou unidade 3, mas não pegar o material em si para estudar. Vocês vão ver por quê, ver essa avaliação do Brasil. Eles analisaram o EMEG, aplicaram, eu estava em fase de aplicação, alguns lá na unidade 3 largaram, outros puseram os 3, nós fizemos tudo lá os 3. Eles falaram que a qualidade doutrinária é boa, não tinha nada a reclamar com relação à qualidade doutrinária. Eles estavam satisfeitos, não fala bobagem, não fala nada assim, gostaram. Acharam de uma simplicidade, gostaram porque tem simplicidade. É uma coisa simples, não fala nada fora coisa. Agora, o material, o EMEG, foca em ensinamento, parábola, cura, fatos, agrupando, vários versículos e autores. Então, eles acham que é uma visão panorâmica do Novo Testamento. Não é um estudo mais, apesar de chamar estudo minucioso, eles dão uma visão muito panorâmica. E tem palavras do Cristo, eu não coloquei ali, mas está dentro desse item aí, que o Cristo cita os profetas. A nós, espírita, eu vou dizer mais por mim na minha ignorância, quando eu vi aquela citação, por exemplo, a mais conhecida de todas, e nascerá um menino, nascerá Emmanuel, de Isaías, aquele do Velho Testamento, é um profeta do Velho Testamento, mas o Novo Testamento é cheio de citações do Velho. Ou que o Cristo falava, ou que o Paulo falava, ou que o Tiago falava. Então, se você vê aquilo, não tem o menor sentido. Mas você tem que saber por que naquele exato momento, naquele contexto, ele citou aquilo. Então você tem que alguém explicar para você. Então você tem que ler lá no Velho Testamento e alguém explicar para a gente, porque nós não temos hábito de estudar o Velho Testamento. Nem o Novo a gente não conhece direito, quanto mais o Velho. Então, por que o Cristo se reportava tanto em alguns momentos? Tem uma razão de ser. Então é aí que a gente precisa. Então eles falam que eles não faziam. Ficava aquela explicação, a própria explicação da vinda do Cristo, que Isaías profetiza a vinda do Cristo, e outras tantas, a fuga para o Egito, a volta do Egito, a matança, tudo foi previsto pelos profetas, por Jeremias, por todos eles. E por que ele fazia isso? Tem uma citação que quando Herodes começa a dar a ordem, Herodes era um psicopata. Eu falei, Herodes, hoje ele seria classificado como psicopata. Ele ficou com tanto medo de perder aquele poderzinho que ele tinha lá, dos judeus, que ele mandou matar as crianças de 5 anos para baixo, que ele nem sabia direito a idade. Como é que você manda matar as pessoas assim, gente, com medo de perder o poder? Hoje a gente não classificaria como psicopata? Pois bem, isso está previsto. Aí fala assim, como é que é o nome? E Judite chorava os seus filhos, a perda dos seus filhos. Quando eu vi aquela citação, eu achava que era uma pessoa, Esther, acho que era Esther, eu nem sei direito o nome. Eu achava que era um personagem importante daquela época ali, que um dos filhos foram assassinados por Herodes. E ele chorava os filhos que morreram. Na minha cabeça era isso. Eu olhava, mas quem é essa criatura? Eu nunca vi falar nisso. Tinha Maria, tinha José, tinha isso, tinha os magos, tinha Herodes, E quem é essa pessoa que está chorando os filhos que morreram? Aí eu fui prestar atenção, quando eu fui ler no texto, na Bíblia de Jerusalém, está dizendo, aí ele coloca a nota de rodapé, é uma citação do Velho Testamento, numa situação que os filhos delas morreram, e que ele lembrou, porque Mateus é que coloca para lembrar, ele era judaizante. Aí eu coloquei no roteiro, eu coloquei essa explicação, porque nós não sabemos.
Então, eles falam assim, que eles passam batido nisso. Porque como quer ficar só no Cristo, mas tem coisas que a gente tem que saber por que o Cristo citou. Tinha uma razão de ser, por que ele citou, né? Aí, outra coisa da avaliação que eles falaram, apesar de gostar e tudo, há várias contextualizações, históricos, culturais, gramaticais, linguísticos, personagem, se um verbo, quem diz, esse verbo diz ação, jogou a rede para o lado direito, não para o lado esquerdo, porque... Então, eles dizem que ficaram uma coisa assim muito simbólica, muito assim, de mistério. Jesus levantou, ele ficou em pé na barca, ele não ficou sentado. Que esse ato dele levantar significa... Então, o pessoal acha que isso é uma extrapolação. O pessoal não gostou muito. Teve gente que parou até. Teve uma federação que está fazendo, uma das federações que estão fazendo, que cancelou. Então, eu falei, não cancela, vai de qualquer maneira, mas cancelaram. Agora, recomeçou de novo agora, vai começar agora em janeiro, semana que vem, fevereiro. Então, eles acham que o material, eu estou falando para vocês, a avaliação que veio geral, os pontos positivos e os pontos que eles não quiserem continuar com isso. É que eles acham assim, que fica muito tempo nessa parte histórica, gramatical, linguística, e a mensagem do Cristo, que é para nós fazer uma introspecção, ela fica para segundo plano, quando deveria ser o primeiro plano. Foi isso. Aí, outra crítica que veio, e essa crítica eu já tinha falado, eu amo Emmanuel, do fundo do meu coração, da minha alma, e ele sabe disso. Nós temos no mundo inteiro, no planeta Terra, em torno de 8, talvez 10 estudiosos sérios de todos do cristianismo, estudiosos, não chega a 10, vamos dizer 10, vamos arredondar. Emmanuel tem 190 livros publicados de todo o Novo Testamento. Então, ele é uma autoridade no planeta. A gente não sabe quem é melhor, se é ele ou se é o Chico, porque ele mandou através da mediunidade do Chico. Aí a coisa é um empate. Mas essa crítica, eu tentei conversar com o pessoal da Espírita Mineira, com a representante lá, ela não aceitou muito bem. Falou, olha, não, mas nós temos que... Eu falei, não, o próprio André Luiz, tem o Irmão X, tem o Leon Denis, tem o Caio Baixo, tem a Amélia Rodrigues, tem o Kardec. Então, se a gente vai fazer um estudo do Evangelho, nós não podemos sentar com o maior respeito, com o maior amor que eu tenho para o Emmanuel, mas não pode ser só ele. Eu posso, numa aula, num estudo, fazer 3 citações de Emmanuel, porque é o que tem mais livros publicados sobre o assunto. Mas eu tenho que citar a Amélia Rodrigues, eu tenho que citar Denis, eu tenho que citar Kardec, eu tenho que citar Caio Baixuto, o Eliseu Rigonado. Tem tanta gente, e de repente você tem tantos espíritas que estão há anos escrevendo, e a gente deixa para a segunda planta. Por que eles escreveram? Porque tem o Caligares, Rodolfo Caligares, você vai puxando aí... Meio Lúcio, você começa a puxar, Hilário Silva, tem milhares de pessoas, até aquele que faz, como é que chama? Cornélio Pires, naqueles versinhos deles bem simples, também tem. Então, a gente como espírita, nós estamos fazendo uma interpretação à luz do espiritismo, tem que citar eles, ainda que Emmanuel seja aquele que mais estudou o assunto, ou que mais publicou livro. Não sei se é o que mais estudou, e continua estudando, mas é o que mais publicou livro. Então, eles falaram, por exemplo, assim, olha, eu não conheço, o Caio Baixuto eu conheço, mas eu nunca li um livro de Amélia Rodrigues. Eu falei, mas então você está perdendo um grande tempo, porque são livros maravilhosos. São livros maravilhosos. Então, e é uma linguagem muito boa. Talvez a gente tenha 3 de Emmanuel, uma delas, porque ela tem 10 livros. Emmanuel tem 190. Ele abordou mais assuntos que ela. Mas nós temos que a obrigação, que é o espiritismo, desses grandes autores, dos autores clássicos. O Leon Denis tem o cristianismo e espiritismo. O Camilo Flammarion tem sobre Deus. Então nós temos, e o próprio Denis também tem. Então nós temos que pegar, resgatar tudo isso. Aí, o segundo, por isso que o movimento espírita ficou, não quer.
aplicar as apostilas do jeito que estão, quer fazer um programa. Chegaram e falaram, faz a FEB, faz um programa igual tem o EAD, o ED, que daquele jeito tá bom, que cita vários. Vão, inclusive, citar eles, mas como uma referência. O projeto piloto também, eles analisaram, a outra avaliação foi o seguinte, que eles, preferem os textos na forma que está no EAD, do ES, da mediunidade, que tem um roteiro, que tem várias citações, que você tem uma visão panorâmica do Espiritismo. Eles querem mais citações de Kardec e de outros autores espíritas, porque ali ficava mais restrito. Inserir a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa introdução, que foi sugerida no Conselho Federativo Nacional, para inserir a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu copiei e mandei para todo mundo, foi um problema. Mas você sabe o que foi pior do que do EMEG? Foi pior. O pessoal falou que não ia aplicar, que fizeram uma aplicaçãozinha, a primeira, porque a introdução parece que tem 4 itens, né? 4 itens. Pois é. Desculpa, tem 4 itens. Teve gente no Brasil que só fez o item 1 e acabou. Acho que não ia fazer mais não, que é pular. Pular. Teve outros que... Você tem aí o programa 1, só para ver quantos itens tem o programa 1. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, prefácio e introdução, tem o prefácio, a introdução e o objetivo da obra. A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Depois veio o item 3, notícia histórica. Depois o 4, Sócrates e Platão, que são item 1 a 6. E resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo tem 5 itens, grandes itens. Teve gente que parou no prefácio, introdução e objetivo da obra. Não foi mais além. Pulou. Passou para o tema 4. Jesus, guia, modelo da humanidade, etc. Outros conseguiram ir até o 2, ainda bem que vai ter o 2, que ali está o controle universal, toda aquela coisa. E a maioria, a minoria, acho que 2 ou 3 desses mais de 10 pessoas, mais de 10, tem 12 lugares que estão, então de 10, quase 10, são 10 lugares que estão aplicando, acho que 2 ou 3 lugares só, inclusive a FEB, que fez todos os itens. Acharam aborrecidíssimo, não gostaram, de que a pessoa quer. Então, agora nós estamos escrevendo na forma de aula cada item desse, porque foi o que eles pediram. Porque tem que estudar. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa é eu pegar o EMED e colocar como referência, botar outros autores, nós temos que fazer isso. Agora, deixar de estudar o Evangelho segundo o Espírito, não tem negociação, nós temos que colocar. Aí, então, vocês fazem aula. Então, nós estamos fazendo, não. Nós estamos na 5. Então, mas tudo bem. Outra avaliação que veio é que eles pediram para trabalhar menos a parte histórica e a parte cognitiva, que se trabalha muito a cognição. Não é que a cognição, porque, claro, conhecer e depois meditar. Tudo isso é cognitivo. Mas não ficar numa reunião de 1h30, de 90 minutos, metade da reunião, ou às vezes 2/3 da reunião, só nessa parte. Que nós precisamos aprender mais a sentir e vivenciar. Essa foi outra avaliação. E por isso trabalhar mais o sentimento e a afetividade. Tinha pessoas que se candidataram a ser dinamizadores da reunião, que quando via um outro falando que focava muito a parte histórica cognitiva, a pessoa ficava inibida. Eu não tenho esse conhecimento. Então as pessoas não queriam ser facilitadores por causa disso, que é uma coisa que fácil ser resolvida. É porque a nossa tradição educacional é no cognitivo. A gente fala muito no cognitivo. Outro. Aí, que é a última fase, que eu fiz um resumo geral, é que nas reuniões de estudo tem que ter muito acolhimento, mais fraternidade. A pessoa deve se sentir em casa, como se tivesse... Pode falar a maior bobagem, ninguém vai rir, ninguém vai ficar em silêncio mortal, que fere mais. Vai levar para que a pessoa aprenda. Não é que vai fazer uma catarse, nem para fazer terapia grupal, não é nada disso. Mas a pessoa tem que se sentir à vontade.
no meio das pessoas. Ela não vai chegar num lugar e sentir que ela é muito ignorante, que a ignorância dela, o desconhecimento dela está ficando evidente. Não, tem que ter uma coisa como o evangelho de acolher, de tolerar. Se eu for uma pessoa inconveniente, chamar uma pessoa em particular, essas coisas. Então, eu acho que foi só até aí que foi a avaliação. Então, diante desse quadro, nós apresentamos isso na FEB, foi no final do ano, depois eu recebi mais alguma coisa em janeiro, e nós fizemos esse programa que a Esther vai passar para vocês, o conteúdo programático do Introdução ao Estudo do Evangelho. Você pode até dar para eles agora. 1 e 2? É 1 e 2. É frente e verso. Vocês vão... Não, só um por enquanto. Vocês estão recebendo... Não, acho que pode dar o 2 também. Vocês vão receber o conteúdo programático do livro 1 e 2. O livro 1 é a Introdução ao Estudo do Evangelho Redivivo. E o livro 2 é o estudo do Evangelho segundo Mateus. E nós vamos tirar o São. Segundo Mateus. Até isso a Bíblia de Jerusalém é melhor. Ela não põe São Mateus. Você vê que Kardec coloca São Mateus, porque a tradução dele era do mestre Saci, que era o tradutor francês. Então, são 59 roteiros de estudo. Nós estamos no 17. Pronto. São 50. Então, nós começamos no ano passado, lá na FEB, alguns que estão envolvidos no projeto piloto, começamos no ano passado, e nós vamos chegar em dezembro e concluir o livro de Mateus, na FEB, e uma casa espírita que está do interior de Goiás, que está seguindo exatamente no mesmo ritmo que a FEB. Que eu saiba até agora que vão terminar, mas são 59. 59 dá quantos meses aí? Faz as contas para mim. Um ano tem quantas semanas? Hein? 51 ano tem quantas semanas? 52. Então é um ano e uma coisinha, né? Se a gente começar em janeiro, mas como geralmente a gente para um pouco no meio do ano, lá na FEB nós começamos em janeiro. O pessoal quer que seja, não dá para a gente não tirar férias, porque chega um momento que acha que é evangelho. Então, Mateus é longo demais. Depois que a gente sair de Mateus, se a gente conseguir sobreviver a Mateus, aí Marcos é menorzinho, e tem muita coisa que já foi falada em Mateus, que não vai repetir, e vai aí por aí afora, né? Agora, então vocês podem dar uma vista aí, a gente pegou, o tema 1 é uma introdução geral, uma visão panorâmica, não só do Evangelho de Mateus, mas também todos os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Aí a gente começa a genealogia de Jesus, que são 17 versículos. Eu falei 12, são 17. Mas vocês vão ver que tem roteiro aí, como a bem-aventurança. Por exemplo, o 4, nascimento de Jesus e a visita dos astrólogos persas. A gente começa, não é rei, não eram reis, e nem eram magos, eram astrólogos, eles mexiam com a astronomia. Eles faziam a leitura das estrelas, não é? Por isso muita gente chama de mago, e botou até o nome de rei mago. Até o nome, Belchior, há dúvidas sobre esse nome. A gente coloca tudo isso no roteiro. Mas é que nós viemos de uma tradição cristã que a gente aprendeu assim. Então a gente está colocando. Então aqui, por exemplo, foram 12 versículos, 1 a 12. Agora, a fuga do Egito e a matança dos inocentes. Tem umas coisas interessantes para essa fuga dos inocentes, para o Egito. O José é uma pessoa especialíssima. Ele tinha a mediunidade, inclusive a gente analisa isso, onírica. As coisas são reveladas para ele em sonho. Mas não basta revelar. Quantas coisas são reveladas para nós em sonho, a gente não dá a mínima bola.
ele recebia aquilo, falava que era um anjo, o espírito. Na hora já levantava, preparava a bagagem e ia embora. A gente vai fazer uma viagem daqui para ali, para o interior, uma cidade, a gente tem que ver se tem comida, se tem água, não é? Ele saiu, a roupa do corpo, carregando o menino, com a mulher, andando, às vezes não tinha tanto dinheiro para poder ter um burrinho, andando. Aí tem um texto lá de um deles que fala que no caminho encontrou alguém que deu um alimento. É deserto, aquilo ali, eu nunca fui ali não, mas eu já fui em alguns desertos, da Califórnia, outros desertos, e, gente, não tem chance, é deserto. Então, quer dizer, igual, então nós temos que ver que há muita coisa que foi colocada da imaginação e coisas que talvez tenham acontecido, mas a gente relata tudo isso, porque eles não iam morrer de fome. Eu tenho um amigo, ele, lamentavelmente, infelizmente, ele desencarnou muito jovem, está desencarnado há 2 anos, mas ele foi morar em Israel. O sonho da vida dele era ir lá morar no kibbutz. Queria ver como ele viu um filme sobre o kibbutz, foi. E ele contou para mim, uma certa ocasião, que o kibbutz fica em pleno deserto. Tem uns kibbutz mais perto de Jerusalém ou de Tel Aviv, mas outros são bem desertão. Aí ele, contando como é que era a vida do kibbutz, a obrigação de todo mundo, a organização, ele apaixonou, ele foi 2 vezes. Em cada vez ele ficou 6 meses. E ele conta uma experiência que quando eles tinham sempre uma bolsinha à mão, pendurada aqui na roupa deles, com, como é que chama essa? Azeitona. Azeitona, que não era salgada, azeitona, se quisesse podia botar sal, porque quando a fome vinha e que não tinha como comer, porque era deserto, eles comiam azeitona. Porque a azeitona, ela fornece os elementos, segundo ele, eu nunca pesquisei, os elementos para você, como se você estivesse comendo um prato de comida, para sobreviver. Então, eles também têm as regras de sobrevivência que nós não temos. Essas coisas a gente aprende e vai aparecer. Mas vocês vão notar que tem versículos, que é um versículo só, ou 2 versículos, até chegar no último, até, por exemplo, chegar aqui, ó, vamos supor lá no... Vamos por cá. 52. Eu quero pegar um que seja um capítulo inteiro. Que eu tô procurando. 55. O 49, ele vai de Mateus 19 a 1:30, 30 versículos. Mas como a gente vai olhar lá, a gente vê que são pequenos versículos, coisas que foi repetida, que já foi falada anteriormente. Não dá para você pegar, parece que é muito grande, mas não é. E essas divisões que estão aqui, a pregação do reino, o discurso apostólico, isso é a divisão que está no livro, na Bíblia. Nós pegamos, nós não criamos nada disso. Tanto que o Evangelho de Jesus, entre os estudiosos, é chamado o Evangelho do Reino. Porque, resumindo tudo que Jesus falar, ele veio falar do Evangelho do Reino, da vinda do Reino. Então, esse é isso. Quem tiver disposto, nós estamos. Vamos andar. A pessoa não vai esperar a FEB publicar, porque aí demora, mas já vai recebendo. Vai aplicando, vai mandando avaliação de tempos em tempos. A gente pede pelo menos 2. Um ano no meio do ano, outro no final do ano, para a gente ver se a gente está no caminho certo. Tá? Se foi publicado, fica para a próxima publicação. É isso aí.